Olá, Regina Araújo falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Vamos fazer um backtest hoje utilizando esse setup operando a ação, tá? Lembrando que eu estou no simulador, isso aqui é estudo, não é recomendação de compra nem de venda, são apenas estudos com base na visualização do setup. Eu estou na Petrobras, no 5R, eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar minha canetinha para a gente escrever aqui. Ó, eu tenho aqui essa linha tracejada em amarelo, é o ponto de equilíbrio. Eu tenho média de 200 períodos, que é essa média laranja. E eu tenho o gatilho, ó. Tem o gatilho aqui, tem o preço passando para cima das médias móveis. Aqui onde ele está vindo agora, ó, tocando agora, é uma resistência importante da calculadora da volatilidade. Eu tenho uma LTB que foi traçada e eu tenho mais esse ponto de resistência aqui em cima, tá? E eu tenho saída um pouquinho do 2300, lembrando que número redondo é nível psicológico, segura e atrai o preço. E eu já tenho aqui, ó, se você olhar aqui com atenção, você já enxerga uma barreira grande de intenção vendedora aqui, ó, na altura do 23. E minha saída está lá no 2302, porque eu programei ordem oco para pegar 20 centavos, tá? Relação risco-retorno 1 para 1. Perder 20 centavos e ganhar 20 centavos, tá? Operando com um lote de 200. E aí você vai ficar perguntando aí no comentário dos vídeos para mim, mas quanto eu preciso ter para operar um lote de 200? Inicialmente, você teria que ter, se você não usar a alavancagem da corretora, você teria que ter em caixa mais ou menos R$ 4.544 para você operar com um lote de 200 na Petrobras, sem usar a alavancagem, tá? E se você usar a alavancagem? Se você usar a alavancagem, depende da corretora que você estiver utilizando, o capital que você tem na conta será multiplicado pelo número de vezes que a corretora alavanca para você. Por exemplo, ó, vou dar o exemplo da Nova Futura. Não é recomendação para utilizar a Nova Futura, mas vamos lá. A Nova Futura alavanca 20 vezes, 25 vezes e 10 vezes. Então, você tem que saber quais são as ações que a Nova Futura alavanca 20 vezes, 25 vezes e 10 vezes. Legal. Então, vamos supor que você tem a alavancagem de 20 vezes. A Nova Futura alavanca a Petrobras 20 vezes. E você tem um capital de R$1.000 na sua conta. Você vai fazer 1.000 vezes 20 vezes, que vai ser igual a 20 mil, correto? Então, com um capital de 1.000, você consegue operar com um valor, como se você tivesse R$20.000 na sua conta. Então, se eu preciso de 4.540 e pouco para operar com um lote de 200, então eu consigo, tendo R$1.000 em conta, usando a alavancagem da corretora de 20 vezes, operar como se eu tivesse 20 mil na conta. Então, eu consigo. Ok? Ficou claro? Ó. Se eu tivesse sem a alavancagem, eu teria sem alavancagem. Eu teria que ter
R$ 4.544 para um lote de 200, certo? Para um lote de 200. E com a alavancagem, ó, com a alavancagem, né, sobre um capital de R$ 1.000, suposição, tá? Sobre um capital de R$ 1.000, você consegue operar com um lote de 200. Ok? Bom, espero que eu tenha sido clara, que eu não tenha confundido mais você. Então, vamos lá, recapitulando. Sem a alavancagem da corretora, eu teria que ter em conta, para operar com um lote de 200 na Petrobras, eu teria que ter R$ 4.544 em conta. Agora, se eu usar a alavancagem da corretora 20 vezes, ó, 20 vezes em cima do capital de 1.000, eu teria R$ 20.000 em conta para operar. Seria como um empréstimo da corretora, né? Em cima dos meus 1.000, ela me empresta 19.000 para operar nesse caso aqui, nessa suposição. E aí eu consigo operar. Desses 20.000, eu estaria operando utilizando R$ 4.544 com um lote de 200. Ok? Então, como você pode ver, não precisa de um capital tão grande, né? Só que o que você precisa levar em consideração, e você precisa ser extremamente rigoroso e disciplinado com isso, é que a alavancagem, ela te ajuda, né, te auxilia na falta de um capital maior, mas você precisa usar essa alavancagem com responsabilidade, né? Não é porque, eu coloquei R$ 1.000 lá na corretora, eu tenho 20.000 para operar, então eu vou abrir várias operações aí ao mesmo tempo para ver se eu ganho dinheiro. Não é assim que funciona, tá? Você vai ter 20.000, como eu exemplifiquei aqui, para operar em cima de um capital de 1.000. Só que se você ficar abrindo várias operações, o que pode acontecer, né? Se você tiver várias perdas seguidas e você não tiver aí um gerenciamento de risco adequado, você vai queimar esses R$ 1.000 aqui rapidinho, tá? Então, é interessante que você faça o seu gerenciamento de risco em cima do seu capital, dos seus R$ 1.000. Que você não se iluda fazendo um gerenciamento de risco em cima de 20.000, porque nem é possível, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, se eu tenho um capital de R$ 1.000 e eu vou operar ações aí no máximo, né? Aí você tem que escolher aí uma cesta de ações aí, no mínimo ações com bastante volatilidade, né? Que se movimentam bem, de até no máximo R$ 30, R$ 40, tá? Para você conseguir abrir aí lote de no máximo 200, tá? Não fica iludido, não. Eu tenho 20.000, então eu posso operar com um lote de 400 que ainda sobra um chorinho aqui. Não, faça a coisa certa, tá? Seja responsável, utilize a alavancagem com responsabilidade e a seu favor. Porque da mesma maneira que ela pode te ajudar, ela pode te prejudicar. Se você não fizer a coisa certa, tá? Não tiver um bom plano de trade e um bom gerenciamento de risco. Então, em cima de um capital de 1.000, com uma alavancagem de até 20 vezes, você consegue operar como se tivesse uma margem de 20.000 para operar. E o ideal é que você escolha aí ações com liquidez, né, com volatilidade de no máximo até R$ 40 ou R$ 50. Se for R$ 50, você opera só com um lote de 100. Entenda a movimentação daquela ação, quantos centavos mais ou menos ela movimenta por dia, tá? E aí você vai trabalhar em cima de um plano de trade. Eu sei que a Petrobras me dá 20 centavos
suave, né? Quando ela está com bastante liquidez, ela me dá 20 centavos suave. Aí se eu quiser pegar um pouco mais, 30, 40 centavos, eu tenho que fazer uma boa análise, eu tenho que fazer uma boa entrada. Então, você tem que estudar a movimentação daquela ação para você saber o quanto ela é capaz de se movimentar por dia, para você não entrar iludido na operação, né? Ah, eu entrei com um lote de 200 na Petrobras, eu quero fazer R$1 hoje. Tem dia que a Petrobras movimenta R$1, tem dia que ela movimenta R$1, mas não é sempre. Então você precisa conhecer a movimentação da ação que você vai operar, ok? Olha aqui, ó. Eu nem vi se teve gap. Não consigo ver o gap na... Se teve gap no... Teve gap de baixa, né? A Petrobras abriu com gap de baixa hoje, ó. No Recnacht eu não consigo ver. Ó, jogou 12 centavos para baixo, ó. Certinho, ó. Eu fiz a entrada bem no começo da subida, tá? Agora vamos ver se ela vai sustentar, né? Essa subida aqui. Por enquanto está segurando na média de 20, de 9 e na VWAP diária, tá? Natural esse respiro aqui. Agora vamos ver se ele daqui ele vai lá buscar os 23, tá? Ó, que belezinha, ó. Voltou, testou a minha entrada. Agora vamos ver se ela arrebenta lá para cima para buscar os 23. Olha que curioso aqui, ó. Aqui nessa setinha, ó. Olha, eu tenho posicionamento vendedor aqui na altura do 23. Se ele romper o 23, ó, ele vem aqui buscar o 23,10, 23,15, 23,20. Tudo onde eu tenho posicionamento de intenção compradora, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos ver se a Petrobras vem aqui, ó, no 23,10. Aí, ao invés de pegar 20 centavos, eu pego 30. Vamos ver se ela vai lá. Eu coloquei um pouquinho antes, né? Aí eu pego 29 centavos. Ela fez uma pressãozinha aí para subir, né? Já deixou um fundo mais alto do que o fundo anterior. Olha aqui, ó. A gente já tem um fundo mais alto do que o fundo anterior, ó. Fundo, fundo. Fundo, que originou uma entrada também, ó. Minha entrada foi aqui. Fundo aqui. Agora vamos ver se ela vem buscar essas regiões, né? Lembrando que isso aqui é o livro de oferta, é o book de oferta, só que é no gráfico, né? Que é, aqui no Profit Chart Pro é chamado de livro visual, mas é a mesma coisa do que o livro de ofertas. Quer ver? Ó, vou abrir o livro de ofertas para você ver. Ó, vou abrir o livro de ofertas aqui, vou colocar no Netrix. E aí, ó, eu não tenho bastante posicionamento vendedor aqui no 23, ó. Um pouquinho antes, ó. Aqui estava mostrando 23, ó lá, 23,98, ó, 60k eu tenho no 23,98. Ó lá, 53k no 23,01 e a ação tá indo embora, ó. Então, esses posicionamentos que eu vejo aqui, ó, essas intenções compradoras e vendedoras, aqui no caso vendedoras, eu vejo com mais facilidade aqui plotado no gráfico. Eu sei que quando essa barra está esticada assim, ó, eu tenho bastante concentração de intenção de venda aqui. Então, o que isso significa para mim? Que o preço pode chegar aqui,
segurar e voltar, começar a cair. Então, se eu estou comprada, opa, eu posso pensar, eu posso sair aqui, né? Seria um ponto de saída. Legal. Lá em cima, no 23,10, a mesma coisa. Ó. Eu tenho bastante intenção vendedora. Então, ele me ajuda para quê? Para me mostrar onde eu tenho mais vendedor e mais comprador posicionado. E isso me auxilia a permanecer na operação ou sair dela, tá? É para isso que o livro visual me ajuda aqui. Eu acho mais fácil enxergar o que está acontecendo aqui no livro de ofertas, no book de ofertas, aqui, né? Ó, eu já não preciso ficar olhando para cá, mesmo porque eu não gosto de ficar olhando esses números aqui, ó. Sobe, desce, vai para lá, vai para cá. Eu não gosto de olhar esses números, mas quando eu olho para cá, eu sei que, pô, aqui é um ponto importante. Eu tenho que ficar atenta, porque quando ele chegar ali no 23, ele pode não passar por ali e querer jogar o preço todo para baixo, tá? Da mesma maneira, ó, eu tenho intenção de compra aqui embaixo, ó, na altura do 23,95 mais ou menos, ó. 95 não, 85, ó. No 86 eu tenho 111k de intenção de compra. No 23 eu tenho 419k de intenção vendedora, ó. Então, se você de repente não pode pagar pelo Profit Pro, você consegue ver o que está acontecendo aqui no livro visual, no livro de ofertas, né? No book de ofertas. Mas é óbvio que é mais prático olhar aqui, ó. Eu uso essa versão do Profit Pro pela Genial Investimentos, tá? Pela Genial Investimentos eu pago R$ 29,90 por mês. E a única obrigação que eu tenho para manter esse preço de R$ 29,90 é fazer pelo menos uma operação em conta real ao mês. Então, eu tenho aí 30 dias, né? Na verdade, 22 dias úteis para executar uma única operação na conta real, lá na Genial Investimentos, para manter esse pagamento de apenas R$ 29,90 pelo Profit Pro. O preço cheio dele, tem corretora que cobra 189, tem corretora que cobra 169, então fica muito em conta, tá? Utilizar o Profit Pro pela Genial. Só que aí o que você precisa avaliar? Se você vai operar só futuros, aí não tem novidade nenhuma, futuros é mini índice e mini dólar. Não tem novidade nenhuma, mas se você for operar ação, por exemplo, a taxa de corretagem da Genial é diferente, né? A taxa de corretagem da Genial para ações é R$ 5,00 por ordem, né? Então, aí você precisa avaliar, tá? Precisa botar aí na ponta do lápis e ver se é viável para você, de repente, operar ações pela Genial para pagar R$ 29,90 pelo Profit. Aí precisa de toda uma análise, você botar na ponta do lápis para ver o que é mais viável para você, tá? Eu não opero ações pela Genial, por quê? Porque a Genial só alavanca até 5 vezes, tá? Então, eu não opero pela Genial. Eu faço algumas operações em ações lá direto no pitch de negociação da Clear, quando eu estou afim, né? Porque a Clear também é bem problemática. E também pela Nova Futura. A Nova Futura, a taxa de corretagem para ação, eu uso aí a indicação de um trader aí, então eu pago R$ 1,98, tá? Eu tenho assessoria, né, de um trader, então eu pago R$ 1,98 por ação, por ordem aberta e fechada, tá? Olha lá, se aproximando de 23.349k, e aí eu já tenho, depois passar pelos 23 aqui, ó,
eu já tenho, ó, tá consumindo lá no 23, ó. Eu tenho 23,05, ó. Então existe uma grande probabilidade dele lá buscar o meu 23,09, tá? Daria 29 centavos, tá? Aqui eu tô olhando uma operação que eu tô aberta no Forex, por isso que de vez em quando eu dou uma engasgadinha aqui na fala, né? Ó, 105k no 23,08. Aí, de repente, né, você tem uma meta de R$ 50 por dia, ó, já teria batido aí suave na nave, né? Como eu gosto de dizer, né? Como eu tenho dito ultimamente. Ó, 112k no 23,05. 152k no 23,08. Vamos ver se ele vai, né? Rateando no 23, né? Por quê? 23 é número redondo, nível psicológico, segura e atrai o preço. Olha a enxugada que ele dá, né? Sai do 23,04, vai pro 23,01, rapidão, né? Olha lá. Ó, a máxima que ela bateu, se não me engano, foi 23,04, né? Ó, 23,04 a máxima. Olha como o nível do 23 é importante, né? De repente, se você não gosta de ficar segurando a operação, a sua saída era lá. Ó, bateu 23, a saída era lá. Ó, eu vou proteger aqui, ó. Se ele voltar aqui, eu entrei no 72. Entrei no 72 para 88, são 16 centavos, tá? Se ele voltar aqui, ele me dá 16 centavos. Mas eu acredito que ele vai lá. Pelo menos buscar o 23,10. Que belezinha, ó. Rompendo 23,05. E a saída tá no 0,9, ó. Tem 113k lá no 0,9. Eu vou deixar no 0,9 mesmo, tá? Pegar 29 centavos. Opa! 0,5, 6. Ó, no 10 tem 547k. É muito rápido, né? Isso aqui, ó, todo tempo tem gente ganhando e perdendo dinheiro aqui, ó. Defendeu bem no 23,05, né? Ó, foi até o 23,08, olha só. A máxima foi 23,08. Muito encalacrado, né? Ó, vou botar aqui no 0,5, tá? Sair com 25 centavos. Pronto. Tá muito encalacrado ali. Às vezes por causa de 4, 5 centavos, você acaba devolvendo uma bela de uma operação, tá? Tem que ser sensato também, né?
não ser tão ganancioso. Ó, R$ 66. Imagine se você consegue fazer isso 2, 3 vezes aí por dia. Olha lá que danado, agora vai lá no 9. Você consegue fazer isso 2, 3 vezes por dia. Olha lá, teria pegado a minha ordem lá no 9, mas tá ótimo, tá? Foram menos 4 centavos, daria R$ 8 a mais, tá? Não é muita coisa não. Mas tá bom. O que importa é você analisar bem antes de fazer uma entrada, utilizar a alavancagem a seu favor, utilizar com responsabilidade, entender, né, saber da movimentação daquela ação, verificar se no horário que você vai operar tem alguma notícia que pode mexer com aquela ação, para você não perder dinheiro à toa, porque nos momentos de notícia tem muita volatilidade. E você fazer isso, tá? Você aprender a ganhar todo dia um pouco, né? Começar pequeno, começar do primeiro degrau, e à medida que você for evoluindo, que você for se sentindo mais seguro para realizar suas operações, tiver uma boa taxa de acerto, você vai aumentando os seus objetivos de forma gradativa, né? Hoje eu comecei querendo pegar 20 centavos por ação todo dia, fazer uma meta aí entre 50 e R$ 100 por dia, operando 1, 2 ou 3 ações diferentes. Olha lá, foi lá no 11. Ele tem saída aqui também, olha essa resistência, no 16. O importante é você saber o que você está fazendo, né? Não dá para você colocar o seu dinheiro em risco operando de qualquer jeito, contando com a sorte, no achismo, tá? Porque se você começar assim, você vai começar perdendo dinheiro, vai ficar frustrado, vai achar que isso aqui não presta, que esse mercado não é para você, quando na verdade o que te faltou foi gerenciamento, tá? Foi você gerenciar tudo o que você quer fazer em relação à bolsa de valores, a executar os seus trades. Desde você saber o quanto de capital você pode disponibilizar para operar, que seja um capital que não vai te fazer falta, a corretora que você vai escolher, se você vai utilizar a alavancagem da corretora ou não, quais os ativos que você vai operar, qual a sua meta de ganho no dia e a sua meta de perda. É importante você estabelecer uma meta de perda para quê? Para você ter um parâmetro, né? Você não pode entrar na operação querendo ganhar 20 e aceitar perder 40. Aí a conta não vai fechar. Então você precisa ter um plano de trade, saber qual é o seu objetivo de ganho no dia, qual é a sua perda, quantas operações você vai realizar no dia para chegar nesse objetivo, qual o tamanho do lote que você vai utilizar se você for operar ação. Saber da movimentação da ação que você vai operar, ficar atento às notícias, porque as notícias influenciam muito. Infelizmente, a nossa bolsa de valores é muito influenciada por notícias. Outro dia eu vi um post muito engraçado do Bolsonaro segurando um cartaz escrito assim: sua análise técnica não aguenta... como é que era? Não aguenta uma entrevista minha, uma canetada minha, uma coisa assim. Eu sei que tudo que acontece na nossa política acaba influenciando a nossa bolsa de valores. Então, tem que ficar ligado na notícia, né? De repente você está comprada numa ação aí, o Bolsonaro ou o Paulo Guedes, né? Que o Paulo Guedes é o ministro da Economia, as falas dele também influenciam muito no nosso cenário. De repente, uma fala do Bolsonaro ou do Paulo Guedes
joga a bolsa toda para baixo e você estava comprado, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Para que você tenha uma boa experiência, para que você se sinta menos frustrado. É horrível quando você começa perdendo, porque você já fica com a sua segurança minada, você já fica medroso para entrar nas operações. Então, faça isso antes de entrar na conta, sabe? Não opere tudo, ok? Eleja aí de acordo com o seu capital. Bom, então é isso. Hoje eu vou ficando 4 ou 5 ações. Eu tenho te auxiliado. Estude a movimentação dessa ação. Veja o que influencia essa ação no cenário operar. E aí, antes de você entrar na conta real, faça aí durante um mês, 2 meses, se você puder, as suas simulações dentro do seu plano de trade, do seu gerenciamento de risco que você de alguma maneira te auxiliou, calculou aí com base no seu capital, usando a alavancagem ou não da corretora. Próximo vídeo. E faça seus backtests, tá? Respeite o seu plano de trade e seu gerenciamento de risco. Deixa eu mostrar aqui para você, enquanto eu falava aqui sobre a Petrobras, né? Você viu que subiu um pop-up da Itaúsa aqui, porque eu também tinha entrado numa compra no Itaúsa. E esqueci de mostrar. Olha aqui, ó. Na Itaúsa, o raciocínio foi o mesmo, tá? Ó. Como a Itaúsa é um pouco mais barato, eu entrei com 300 contratos. 300 contratos não, com um lote de 300, né? 300 ações. E eu entrei bem aqui, ó. Tá vendo a setinha aqui, ó? Eu coloquei para exibir as ordens executadas no gráfico. Ó. Tem uma setinha verde aqui. E saí bem aqui, ó. Para pegar 20 centavos, tá? Ó. Aí a lógica da entrada foi o quê? Ó? Eu tenho um fundo aqui, segurando numa região de suporte importante. Eu tenho outro fundo aqui, segurando nessa região de suporte importante. Ó. Aí eu tenho o gatilho, né? Ó, esse candle amarelo aqui, o gatilho. E aí eu fiz a entrada no rompimento do gatilho. Eu tenho o gatilho aqui, ó, nos indicadores abaixo, né? O gatilho aqui. Aqui a combinação de cores. E o Itaú foi embora, tá? Me deu lá os 20 centavos que eu queria. Rompeu a LTB que eu tinha traçado ali. E deu R$60, tá? Ó, R$60. Entrei com 300 ações. Entrei aqui, ó, aqui você vê a setinha aqui, e saí aqui porque eu programei a ordem oco de 20 centavos. E ela foi lá, tá indo lá para buscar os 10, ó, R$10. Saiu daqui de 9,65 mais ou menos, ó, foi onde eu entrei. Mais ou menos 9,65, tá indo buscar 10. Vamos olhar aqui, ó, no relatório de performance. Olha lá, ó, no relatório de performance, no Itaúsa, eu entrei no 9,67. Ó, entrei aqui no 9,67 e saí no 9,87, ó, 20 centavos, que deu R$60. Saí no 87, né? Ela pegando 10 lá, daria mais 13 centavos. Seriam 33 centavos, né? Se eu tivesse colocado para sair lá no 10. Aqui eu esqueci de acompanhar. Se eu tivesse aberto aqui, na hora que pulou o pop-up lá, eu teria observado que ela poderia ir lá buscar os 10. Mas tudo bem. Então, ó, em duas operações que demoraram um pouco, né? A Petro demorou 42 minutos e a Itaúsa demorou 18 minutos. Mesmo assim,
Imagine em 1 hora você fazer R$ 126 de uma maneira tão tranquila como eu mostrei para você aqui, tá? E é isso que eu quero que você entenda, que você consegue todo dia, você que é iniciante e com capital pequeno, você consegue todos os dias fazer um pouquinho, operando 1 ou 2 ações, fazendo boas entradas, sem correr riscos, dentro do planejamento, do plano de trade, do gerenciamento de risco. Não tenha mentalidade pequena, não pense no hoje. Hoje eu ganhei R$ 126, quando na verdade eu poderia ter ganho muito mais porque as ações andaram mais a meu favor e eu saí antes. Não pensa assim. Pensa que hoje você fechou no positivo, com a sua meta atingida, e pense que se você seguir esse ritmo ao longo de 22 dias, quando você for fechar o mês, você vai ficar surpreso com o capital que você conseguiu fazer, sem você se estressar tanto, sem você se arriscar tanto, sem você colocar o seu capital no risco de maneira desordenada. Isso que você precisa entender. As coisas só melhoraram para mim, só mudaram para mim, quando eu tive essa consciência. Quando eu parei de participar de grupos onde as pessoas ostentam valores altíssimos, né? Altíssimos de ganhos diários, onde as pessoas ostentam tudo, né? Operam da piscina de um grande hotel, mostra para você carro de luxo, nada contra, cada um com as suas crenças, com as suas verdades, não tenho nada contra. Mas isso tudo acaba mexendo com você. Por quê? Porque você acaba mentalizando que você precisa chegar naquele patamar, e você pode chegar naquele patamar, mas você precisa entender quais são as suas condições para chegar naquele patamar. Qual é a sua realidade? Qual foi o plano que você traçou para chegar nesse patamar? Tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Então, quando eu deixei de participar desses grupos, né, esses grupinhos, que só ficam mostrando ganhos exorbitantes, carros luxuosos, helicópteros, casas, viagens, jantares em restaurantes caríssimos, quando eu deixei de olhar para tudo isso e foquei no meu operacional, no meu planejamento, as coisas mudaram da água para o vinho para mim. Ok? Você precisa se situar, você precisa encarar a sua realidade e traçar os seus objetivos e o seu planejamento em cima da sua realidade. Hoje você está por baixo, mas amanhã, de repente, você pode estar acima daquele cara lá do grupinho que posta as ostentações. Só que isso tudo é um processo gradativo. Se você não aprender a ganhar, né, como o povo gosta de falar, que eu ensino a ganhar migalhas, se você não aprender a ganhar migalhas, você jamais ganhará milhões. Tudo na vida é um processo gradativo, ok? Pense nisso. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse estudo, que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira. E se ele te auxiliou, dê um like, compartilhe e até o próximo vídeo.